negócio que você botou aqui. Garoto. A obra tá dando certo? Vou condenar. Eu vou condenar e vou botar mal o dele na cadeia. Que o cara pegar, gastar 10 sacos de cimento numa porra dessa. Não é brincadeira. Pena de ontem que bate aqui nessa rampa. Isso é que é 100 metros. 10 não, 8. Isso é uma obra muito mal feita, meu amigo. Isso é obra rústica, obra rústica rústica. mesmo. É uma Ele não rústica. sabe o que é obra rústica não, esse bicho. Olha a colher do homem. Oxi. Tá dando uma obra com uma colher dessa, meu amigo. Ele tem que ir pra cá. Ele já vai fazendo desempenando. Não, não atrapalha não. Oxi. Vou sair fora pra Não, pra tá fora. O cara fica atrapalhando a obra do cara, tá vendo que o cara tá fazendo um acabamento aqui 1000 graus. Se as colheres da gente Não, comer, não tá venha botar carregando currículo aqui na no obra aqui colher. não. Essa obra aqui, rapaz, isso aqui, mas menino, a João Forte souber que eu tô fazendo umas obras dessas. Caraca, velho.